A paz do Senhor seja com vocês. Seja também Bem contigo. contigo. Dia 22 de outubro, a nossa oração diária, livro de oração comum. A nossa oração de hoje vai ser a oração do anoitecer. Nós vamos iniciar. Hoje o padre Odair não está presente, ele sempre gosta de iniciar, né? Então a gente fica sentindo falta dele. Mas como é a ideia, né, do livro de oração comum, é um livro que tem várias orações, como essa, por exemplo, ao anoitecer, é uma oração devocional, curta, para a gente fazer conjuntamente, né? Então, às vezes, na nossa casa, com nossa família, com alguns amigos, ou assim como nós, né? Com pessoas da igreja, mas a ideia é que não tenha um oficiante e as pessoas respondendo como é a missa ou é a celebração eucarística. Então, é uma oração bem compartilhada. E nós temos o costume de compartilhar mesmo de verdade todas as sentenças, inclusive fazendo aí linha por linha. Então, eu vou começar e aí cada um de nós vai fazendo a próxima linha. Pode ser? Não sei se a gente está na mesma sequência que eu estou vendo aqui de vocês, mas tudo vai dar certo. Tenham fé, tá bom? Não sei qual é a sequência. Aqui tá depois de mim tá Juliano, Rodrigo, Enzo e Bob. Oração ao anoitecer. Que o amor de Deus transborde em nossos corações. Para que possamos amar o mundo como ele o ama. Para que o amemos com todo o nosso coração, mente, alma e entendimento. Para que amemo-nos mutuamente. Podemos fazer o salmo do dia hoje? É o salmo 57. Espera aí, qual que é a página? 840. Opa, inverti aqui. Mas não sei o que eu digitei aqui. Salmo de número 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti minha alma se refugia, à sombra de suas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que me completa. Dos céus enviará auxílio e me salvará. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Minha alma está entre leões, e tenho que deitar-me entre quem quer me devorar. Pessoas cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Ser exaltado, ó Deus, sobre os céus, acima de toda a terra, seja a sua glória. Armaram uma rede aos meus passos e a minha alma ficou abatida.
Cavaram diante de mim uma cova, mas caíram nela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e direi salmos. Desperta, glória minha, desperta, lira e harpa, e eu chamarei a aurora. Eu te louvarei, Senhor, entre os povos, eu te cantarei entre as nações. Pois grande como os céus é a tua misericórdia, e a tua verdade se ergue até o firmamento. Vamos dizer todos juntos? Ser Exaltado sobre os exaltado céus, sobre os Exaltado céus, acima de sobre os toda a Céus, terra, céus, acima de seja a acima tua toda a de glória. terra, toda Seja a seja tua a tua glória. glória. a tua glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era Como é no no princípio, Como é princípio, era no é agora e princípio, será agora e é será sempre, agora e sempre, será por todos sempre, os por todos os séculos. por Amém. séculos. todos os séculos. amém. Amém. A palavra A de leitura Deus, é a palavra de Deus. escrita Pode no, continuar. escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 22, começando no versículo 39. E saindo, Pode fazer inteiro, querido. Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza e disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se, levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Palavra do Senhor. Demos Graças graças a a Graças a Deus. Deus. Ó, damos boas-vindas ao nosso querido Padre Odair. Já disse que estávamos sentindo a sua falta, Padre. Eu não consegui entrar. Acho que o efeito ainda do clone do pessoal está me afetando ainda em algumas partes. Seja bem-vindo. O Obrigado. senhor ouviu o Evangelho, Padre? Ouvi. Ah, então tá bom. Assim como costume, vamos fazer uma breve meditaçãozinha, né? Cada um pode colocar aí, enquanto o Evangelho fica na telinha, escolhe um dos versos, ou todo o contexto. Uma pequena contribuição de cada um fica bem bonitinho. Ai, Senhor, é para contribuir, mas eu posso ser provocativo. Se você É, não me provocar pessoalmente, pode. Ah, Senhor Jesus, angustiado, derramou no Monte das Oliveiras, entre aspas, lugar de deserto, de solidão, de dificuldade. A angústia era tanta que ele derramou sangue. Certamente, quando ele estava no caminho em direção ao Calvário, ao Gólgota, ele deve ter derramado sangue nas costas, sangue dos espinhos na testa, e depois ele foi perfurado
quando já estava cravado na cruz, saiu água e sangue, e derramou sangue, e o sangue de Jesus tem autoridade e poder. Qual desses sangues é que tem autoridade e poder? É uma pergunta inquietante, instigante e teológica. Mas, Roberto, já que você provocou, qual que é a tua opinião? O Senhor Jesus derramou o sangue dele, isto é, morreu por cada um de nós, e com a morte dele, ele resgatou por cada um de nós, resgatou a humanidade. Não interessa se foi este sangue das oliveiras, foi o que ele certamente verteu, sendo humilhado no caminho por Calvário, e o sangue que ele derramou durante a cruz. A morte dele foi aquela morte suficiente para resgatar a alma de todos nós. E o Monte das Oliveiras, nesse momento, é o monte do deserto, é o monte da dificuldade, é o monte da angústia. E assim como Deus, Pai, providenciou um anjo para ficar ao lado dele, Deus providenciou, se não um anjo, Deus providenciou o Espírito Santo para ficar ao nosso lado quando a gente passa pelas angústias da vida, quando a gente passa pela angústia ao ponto de ter que subir ao monte para fazer oração e que a gente precisa de apoio. Deus manda esse apoio que a gente precisa. É a minha contribuição. Muito obrigado, Bob. Essa passagem destaca muito essa importância da oração, né? E muitas vezes eu escuto algumas pessoas que criticam a religiosidade, as igrejas em si, que elas criaram essa mentalidade conformista das pessoas. Ah, porque Deus quis assim, as pessoas deveriam, supostamente, né, na teoria de algumas pessoas, ou na ideologia de algumas pessoas, serem mais ambiciosas, porque porque Deus não quer isso pra gente. Isso aí foi coisa que as igrejas colocaram na cabeça da gente pra gente ser submisso, enfim. E essa passagem, que é do Evangelho, ela, pelo contrário, né? Ela corrobora com essa visão que nós temos de sempre colocar nas mãos de Deus. Então, Jesus pede para Deus afastar o sofrimento, mas se submete à vontade dele quando ele diz, né, para ser feita a vontade de Deus. Então, se possível, me afaste esse cálice, mas que a sua vontade seja feita em primeiro lugar. Isso trazendo, né, fazendo aí uma hermenêutica, trazendo para os dias de hoje uma atualização. É muito aquilo que, momentos difíceis que a gente passa, momentos de angústia, e a gente reza e pede para Deus nos livrar desse mal, mas que em primeiro lugar seja Amém. feita a vontade dele. Permita complementar, acho que hoje eu estou falando muito, mas nessa mesma linha, o velho barbudo falou que a religião é o ópio do povo. E por que o ópio? No sentido de que aqueles que estavam cheios de ópio sofriam a dor, mas não sentiam a dor. É essa a ideia que se tem do ópio do povo, que a religião você sofre, mas não sente a dor. Amém para isso, porque quando eu estou no sofrimento da vida, a presença de Deus, a presença de Jesus em mim
me faz perceber que eu tenho dor, eu estou no meio da dificuldade, no meio do perrengue, mas Ele alivia a minha dor. A presença de Deus, a presença de Jesus, através do Espírito Santo, sim, alivia a minha dor. Eu não sou alienado, eu sei o que se passa, a gente sofre, a gente percebe, mas a gente tem sustento, a gente tem força, a gente tem alento, tem consolo, como o anjo consolando a Jesus ali do lado dele. Muito bom isso. Imagina se você não tem a Deus a recorrer, né? E você vai encarar tudo sozinho. Enzo, Juliano, vocês querem Eu, ajudar? eu fico bem reflexivo com o que o Rodrigo falou, né? E sempre tentando conectar Salmo e a nossa leitura, né? Acho que as duas passagens trazem isso com muita força, né? Que é deposite das menores às maiores angústias nas mãos do Senhor, contando que seja feita a vontade dele, não a sua, e que aquilo será o melhor, né? Porque eu acho que a grande, o que eu fico reflexivo sempre é que a gente fala muito, né? Vamos colocar nas mãos de Deus, mas muitos não aceitam depois o que é o caminho, que seria o dito caminho escolhido. Então é para mim um exercício de fé e confiança de que o melhor será feito por nós. Eu consigo ver isso com bastante conexão com o Salmo 57, quando ele traz alguns dos sofrimentos que foi passando. Legal, Enzo. Eu gostaria de Hoje tá bom. destacar, um detalhe que, pelo menos de tudo aquilo que vocês abordaram, a questão que Jesus encontra os discípulos dormindo. Ou seja, muitas vezes falta a sintonia mais fina entre aquilo que Deus quer, aquilo que Jesus está pregando, e a gente, ou seja, a gente não tem a gente não tem esse, vamos dizer assim, muitas vezes a gente se encontra meio disperso, meio sem uma sintonia fina com ele. Só que ele pede que a gente continue em oração, ou seja, a gente continue a oração, ou seja, esteja atento, esteja consciente daquilo que é importante para a nossa jornada, ou seja, que a gente siga aquilo que ele veio trazer, né? Ou seja, ele veio para que a gente tenha vida, a gente tenha abundância, a gente tenha aquilo que é a missão de cuidar, de libertar, de trazer uma palavra de confiança, de esperança. Então, acho que isso é importante a gente superar a dimensão do dormir, ou seja, de não estar em sintonia com Ele. Nossa missão é estar acordado, ou seja, orante, vigilante. Muito bom. O chamado dele, né? Ele disse para os discípulos estarem em oração. Aí ele sai para fazer a sua oração pessoal e volta enquanto todo mundo dormindo. A sonolência espiritual é algo assim terrível para nós. A palavra de Deus sempre nos incentiva, né? E fala, vigiar e orar, né? Orai sem cessar. Você não sabe o dia e a hora, né? Então, assim, o cristão, ele é vigilante, né? Espiritualmente vigilante, né? Assim, materialmente ele pode ser tranquilo, confiante,
Mas acontece que muitas vezes a gente inverte, né? Somos muito vigilantes materialmente, né? Preocupados com o mundo, com a segurança, com o muro alto, com as coisas da terra, né? E dormindo para Deus, né? Assim, quando foi a última vez que entramos na presença de Deus, segundo com Ele, fechar a porta e ter uma conversa profunda e, e corajosa com Deus, né? Nossa, eu acho que foi, deixa eu ver, 2017, né? Não pode, né? O relacionamento íntimo, né? É diário, né? Por que não dizer assim, intensamente e intenso e incessante, né? A exemplo dos apóstolos era isso, né? Paulo disse: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, né? Essa é uma mente com poucos pensamentos pessoais e muito à vontade de Deus, né? Juliano, você não falou nada, você está tranquilo? Não, eu fico até um pouco acanhado. Eu não tenho ainda o mesmo nível de conhecimento, né? Eu sempre fui religioso, mas eu nunca fui um estudioso, né? Então, é por isso que eu sempre prefiro fazer as reflexões para começando essa jornada, né, diária com vocês. A minha esposa, ela tem muito mais habilidades. Eu não tenho tantas habilidades e eu até peço desculpas a vocês. Eu sou Não, uma mas pessoa da área de exatas e estou entrando na área de humanas, né? Sempre estive, mas não tão aprofundado. É por isso que eu me reaproximei e faço bastante esforço para poder participar. Essa é a minha primeira participação com vocês sobre essas. Então, eu prefiro nesse momento aprender para não cometer algum bom que deslize. não tem deslize, você é muito bem-vindo. Somos todos irmãos Sim. E eu fico feliz em ver e o eu, Padre Odair também. O Padre Odair que celebrou o meu casamento. aí, Padre Daí, Tá vendo? É, Que bom. Prazer foi em em vê-lo. 2014, padre. Olha, tá vendo? que chique. Que bom. Ah, eu acho Frutos. que aí, outra hora a gente está no Zap, né? Qualquer coisa é só Tá, vamos a falar sim. gente, a gente pelo menos conversar um pouco. É, com certeza. A gente pode, antes de encerrar esse momento reflexivo, né, só me lembrei de uma cena antiga minha, logo no início, assim, né, acho que anterior até à igreja anglicana, não sei, eu acho que a idade vai chegando, a gente vai ficando meio velha, porque eu fiquei pensando assim, se é anterior à igreja anglicana, já tem quase 30 anos. Mas uma vez eu estava muito, assim, angustiado, assim, né? É como essa cena de Jesus angustiado, né? Com a chegada do seu momento de crucificação e ele foi orar e ele orou até o sangue e Deus enviou um anjo. Então a cena ideal era essa, mas aí o que que eu fiz? Eu estava num momento assim angustiado e aí eu recorri a um pastor amigo meu, é, que é uma pessoa muito sábia e eu tenho muita confiança nele. E eu comecei, né, assim como todo jovem cristão, a me lamentar, né, dos meus problemas e que Deus não está me ouvindo, não sei o que está acontecendo.
E aí ele me trouxe essa palavra, exatamente esses versículos, e perguntou assim: e você? Você já orou até o sangue? Quer dizer, eu não tinha nem orado, né? De verdade. Eu tinha lembrado de Deus, tinha talvez feito um pedido a Ele que me livrasse ali daquele problema que eu estava vivendo, mas sem nenhuma, assim, intensidade, né? Como essa cena nos traz de Jesus. E 30 anos se passaram, eu lembro muito desse momento, né? Dessa frase, né? Por quê? Porque é esse sono espiritual, né? Às vezes a gente acha que só porque você fez uma oraçãozinha ali, uma coisa que nem saiu do teto, né? Como muitos falam, né? A oração que não atravessa o telhado não chega no céu, né? E você já fica, não tenho resposta de Deus. Aí ele perguntou: você já orou até o sangue, né? E aquilo marcou muito meu coração. E a partir daquele momento, todas as vezes que eu entro em algum momento de oração para falar com Deus alguma coisa especial, e esses momentos que a vida nos traz mesmo, que a gente precisa da força de Deus, eu lembro, né? Assim, eu tenho que continuar orando, né? Uhum. Não fazer uma oração preguiçosa, né? Uma oraçãozinha e pronto. Agora Deus vai me responder, porque não. A exemplo de Jesus, ele orou tão intensamente que até gotas de sangue saíram de sua fronte. Eu acho que nenhum de nós conseguiu, né, esse nível de oração. Então, antes de recorrer à segunda instância, né, continue fazendo a sua oração cada vez mais intensa, Uhum. confiando, né, no Senhor e aguardando com confiança nele o envio do anjo. Que bom lembrar disso. Muito obrigado. Então, podemos seguir em frente. Oração do Pai Nosso. Carregou. Aqui para mim já apareceu, não é? Uhum. Uhum. Pai nosso que estais nos Pai dos céus, céus, santificado seja o santificado seja o Seja o teu teu nome, venha o Nome. teu reino, venha venha o o teu teu reino, reino, seja 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 feita a feita tua a feita tua a vontade, tua vontade, vontade, assim na terra terra como assim no na céu. terra como no O céu. pão nosso de cada O dia pão O nos dá de nosso hoje. cada dia nos dá hoje, Perdoa-nos as nossas perdoa ofensas, as nossas assim como ofensas, nós perdoamos a quem nos tem doamos a ofendido. quem nos tem E não ofendido, nos deixes cair em não nos deixes tentação, cair em mas tentação, livra-nos do mal. mas livra-nos do Pois teu é mal, o reino, pois teu o reino, poder e a o glória poder para e a sempre. glória para para sempre. sempre. Amém. 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 Então vamos fazer uma linha cada um. Fica conosco, Senhor Jesus. Agora que a Agora, noite se aproxima e o dia já findou, se nosso companheiro no caminho, Anima nossos corações e desperta nossa esperança, Para que te conheçamos tal como te revelas, Nas Escrituras e no partir do pão, concede-nos isto por amor do teu nome. amém. 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 Amém.
Amém. Amém, amém, amém. Lembro da melodia do Amém Tríplice. Ó, vai dar um print legal hoje, hein? É, tá ficando bonito. Olha para a câmera. Aí. Feito? Acho que sim. Não, não valeu, tá todo mundo muito sério, né? A gente tem que fazer uma. Não. A alegria está no Pois coração. é. Quem já conhece é Jesus. Jesus. Ah! Tem diferença. Não sei se eu acho aqui. Tá Conseguiu? botando. Vamos ver. Alguém, Eu dei o print, deixa eu ver se pegou, alguém né? printou? Peraí. Vê se pegou o print aí, irmão. Se pegou bonitinho. A verdadeira paz só tem aquele que já É conhece a bonitinho. Jesus. Lembrou, hein, Bob? Oh, essa música é chicletinha. Essa é. É uma benção. É uma benção. A alegria está no coração. Quem já Coração, conhece a Conhece que é já Jesus. Jesus. conhece a Jesus. Aí o povo Amém, grita assim: amém. Eu já conheço. A verdadeira paz só Olha tem lá, aquele que só já Conhece a conhece a Jesus. Conhece a Jesus. Jesus. Sentimento, o sentimento mais Precioso. precioso Eu vou vem, tirar vem uma do foto, nosso Senhor. Já foi. que a gente não sabe se o print Saiu, apareceu. saiu. Ah, então tá bom. E... Muito obrigado. Ah, Deus abençoe a todos. Uma Amém. você Amém. excelente final sumiu, de Sérgio querido. quarta-feira. Cadê você?